Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar agora de fato só mais esse mesmo, número 53, a Gênesis, capítulo 2, a providência. Então, a providência, nós podemos assim dizer, a providência divina. Que nós temos que entender que da natureza divina é uma coisa, né? Existência de Deus é uma coisa, da natureza divina é outra, a providência divina é outra. E depois o último tema é a visão de Deus. Ah, mas é gostoso esse capítulo também, ou esse tema também que você nem imagina. Então nós vamos para a questão de número 25. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. Então, Kardec ele está nos esclarecendo, porque conforme o esclarecimento dele na questão de número 24, fica meio que parecido, como se estivéssemos, de certa forma, materializando a divindade. Então, não é uma questão de materializar, né, e nem de materializando, né? A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata. Uma ideia mais exata. O que está querendo com isso dizer? Que é impossível você, num todo, afirmar 100%. Mais exato, quer dizer, mais próximo, entendeu? Do que os quadros que o apresentam, né? Então, ó, Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o... você me desculpa, mas é cansaço da matéria mesmo. Quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. O que Kardec está querendo dizer aqui? Que ele está procurando mostrar um outro lado, que é melhor mostrar esses outros lados do que admitir, né, esses quadros que fazem aqui na Terra de um Deus mitológico. Também um Deus morfológico, né? Um Deus arbitrário. E de certa forma também procurando todas as ciências, todos os sistemas a rebaixar a grandiosidade do Criador. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então, como ele está dizendo, Deus está em toda parte e se ocupa com todas as coisas. Agora, nós temos que entender, como nós já explicamos, Deus, ele encontra-se em todos os lugares. Ele se ocupa com todas as coisas. Mas isso é no relativo e também no complexo. Por quê? Porque nele nós existimos, nele nós existimos,
Nele nós nos encontramos. E como Jesus também diz, estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Então, com isso, Deus fornecendo todos os elementos. Deus possui os missionários, ele possui os ministros, que nós sabemos que são os Cristos, né? Deus possui os arquitetos siderais, onde Deus delega. Isso que é importante saber. Deus delega a todos esses seres e a todos nós a oportunidade de evolução. Aos ministros de Deus, ele condiciona esses ministros como sendo guia e modelo da humanidade. A esses ministros, Deus concede a oportunidade de uma pleia de arquitetos siderais para vir a dar forma ao fluido cósmico universal, transformando esse elemento em tudo que necessita ser naquele planeta ou naquela galáxia ou naquelas galáxias. Olha só para você ver como são as coisas, né? Então, como aqui está escrito, isso, de certa forma, desincumbe esses seres, assim, desincumbe no sentido de tudo que eles estudam, de tudo aquilo que eles comentam, não tem fundamento nenhum, né? Olha só para você ver. Longe de nós a ideia de materializar a divindade, a imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam, debaixo de uma figura humana. Porque, como já dissemos em vídeos anteriores, muitos acreditam que Deus nos fez a tua imagem e a tua semelhança, né? Essa pobreza de espírito nossa, Deus a possui? É impossível. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte, de ocupar com todas as coisas. Então, Deus, ele delega a todos os ministros, a todos os arquitetos federais por toda a eternidade a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que é obra de Deus. Aí você pode me dizer assim, mas o que é obra de Deus no universo? O universo é obra de Deus, as dimensões são obras de Deus, os universos são obras de Deus. Aí você pode me dizer assim, mas Luiz, você já disse em vídeos anteriores que os universos tal, é obra dos arquitetos e dos ministros, Luiz. Como que fica isso? Isso é no sentido figurado, gente. Você consegue entender com todo respeito que, a partir do momento
que Deus fornece os elementos aos arquitetos e aos ministros, o universo, ele já existe, criado por Deus. Deus, nesse universo cósmico, fluídico, olha só para você ver, Deus, neste universo cósmico, fluídico, Deus nesse universo cósmico, fluido cósmico universal, Deus já o criou. Você conseguiu entender isso? Vamos pensar, ó. Pegue um aquário. Tudo bem. O aquário é obra de Deus. Vamos pensar. Vai ficar facinho, só para você entender assim, ó. Para entender o que eu estou dizendo aqui agora. Tá bom, Val, que nós, né? Tá, coisa chata. Brincadeira. Então, o aquário é obra de Deus. O aquário significa fluido cósmico universal. Tudo bem. Então, você entende que Deus já o criou. Está ali o cosmo assim, está ali todo o universo, os universos e todas as dimensões. Só que corpo ciclópico, fluido cósmico, composto por fluido cósmico universal. Não tem ali galáxias e planetas, porque o universo não se resume em galáxias e planetas. Galáxias e planetas são elementos que posteriormente vêm a compor esse corpo ciclópico. Você entendeu agora? Então tá, vamos agora no aquário. O aquário é o universo cósmico universal, significa o fluido cósmico universal. Tá bom. Vamos pensar que você pegou um pouquinho daquela água ali, que é o fluido cósmico universal, e manipulou um peixe de fluido cósmico universal. E jogou lá dentro do universo. Jogou lá dentro do aquário. Aí, você olha, você vê o peixinho. Só que aquele peixinho, ele significa 1 bilhão de galáxias. Naquele oceano cósmico universal. Você viu agora o termo? Oceano cósmico universal. E ali todas as galáxias, vou usar outro termo pejorativo, flutuando naquele fluido cósmico universal, porque as galáxias, elas flutuam sobre o fluido cósmico universal. Então você entendeu? Fluido cósmico universal é uma coisa. Então Deus, ele projeta os cosmos, fluido cósmico universal. Só que os seres evoluem, chegando ao nível de ministros, arquitetos siderais. Aí Deus dá a cada ministro e a cada arquiteto sideral o direito de manipular o fluido cósmico universal, formando as galáxias, os planetas. Depois que eles
manipulam, dão forma aos planetas, às galáxias, Deus ali deposita a vida. Porque a vida é segredo de Deus. E ninguém mais sabe de onde ele a tira e como ele a constrói. Termos muito fajutos esses nossos, mas é por falta de outros. Então você entendeu? Então, temos constantemente sobre as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia. Não, questão de número 26. Temos constantemente sobre as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, consequentemente, do modo porque lhes chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo, tiramo-lo de certa instrução que a tal espírito, que a tal respeito, deu um espírito. Essa história aqui. Não sei se vai dar tempo, mas tudo bem. O espírito diz assim, um homem é um pequeno mundo. O espírito diz dizendo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação de Deus e seria o espírito. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais. Se assim se pode dizer, localizada em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente? O espírito as sente todas, distingue, analisa, assina a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu tudo por meio do fluido perispírico. Olha só para você ver. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num ou no outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza as diferentes criações. As diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Olha só para você ver. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Tem aqui o nome do espírito aqui, não sei que, acho que é Guinema, Sociedade de Paris de 1867. Então, acho que já ficou bastante esclarecido essa explicação desse espírito aqui, porque
Por exemplo, essa minha mão aqui, ela está se mexendo, ciente a minha inteligência, ciente o meu cérebro, ciente a minha coluna, a minha medula, né? Ciente tudo. Caso contrário, se não fosse a vontade do Espírito, as minhas mãos não estariam mexendo. Outra coisa também nós temos que entender, o meu espírito manda o estímulo, mas porque o meu corpo físico é em questão de medula óssea, por não existir fraturas nenhuma, que é a interrupção dos estímulos, que são considerados como sinapses. Então, esse estímulo, ele por não encontrar obstrução, ele chega até o membro em que a massa encefálica e a vontade do espírito deseja, né? Por exemplo, mexa o dedo do teu pé. O que correu nesse instante aí? O teu espírito, ou melhor, a tua alma, juntamente com o teu perispírito, em determinada área correspondente ao dedo do teu pé, emitiu um comando através da tua medula óssea e que chegou até aquele membro e movimentou. Se tivesse uma interrupção, né, na tua medula óssea, esse estímulo ele não passaria, porque é de ordem física. O estímulo é de ordem física. O desejo é espiritual, mas que obedece o físico. Porque se fosse de ordem espiritual, a obstrução na tua coluna, na tua medula óssea, não surtiria dificuldade nenhuma. Então está aí a prova de que a obstrução ela é física, ela não é espiritual, porque se fosse espiritual, a obstrução na medula óssea não seria obstáculo ao desejo do espírito, né? E por aí em diante. Mas mostrando-se aqui esse espírito, a junção, a interligação, né? Essa comunhão, essa união nossa com Deus como se fosse, né? Por isso que eles dizem aqui, né? Como se diz aqui, é uma simples questão de analogia e não de identidade. É analogia isso aqui, né? É uma comparação muito assim, sem nexo, porque não tem como a gente explicar tudo mesmo, devido ao nosso nível evolutivo. E mesmo assim a gente ainda aprende bastante coisa, né? Gente, até o próximo vídeo. Porque corpo e espírito necessita, o espírito necessita ir trabalhar e o corpo necessita de repouso.